toque. Tem alguém aí? Vamos procurar, viu? Bem, deixa eu mudar o rumo da prosa para falar de saúde. Entrevista imperdível para quem não tem plano, para quem precisa se cuidar, nós mulheres principalmente. Convidamos uma doutora para falar sobre câncer de colo de útero. Doutora Nilma Neves, ginecologista. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Doutora, fiquei estarrecida com esse dado que vocês trouxeram. 21 mulheres morrem por dia no Brasil por causa do câncer de útero, é isso? Isso. E o pior de tudo é que esse câncer de colo de útero é um câncer prevenível. Porque existem cânceres que você não tem como prevenir. Então, você fica muito, na verdade, só na detecção precoce. Quanto mais cedo, melhor. Mas o câncer de colo de útero, ele pode ser prevenível. Por quê? Porque o câncer de colo, ele é causado por um vírus, que se chama HPV, que é o papilomavírus humano. E esse vírus, ele é transmitido através da relação sexual. Então, a gente até diz o seguinte, que o câncer de colo de útero, ele, não deixa, ele, na verdade, termina sendo uma doença sexualmente transmissível, já que ele é causado por esse vírus. Então, como prevenir ele? Como a gente poderia fazer uma prevenção desse câncer de colo de útero? Primeiro, é claro, se não tivesse relação sexual, não pegaria o HPV, mas isso seria muito sem graça, né? Não ter relação sexual. Então, na verdade, poderia se fazer o quê? O uso da camisinha, muito regular, muito certinho. Mas a camisinha não protege 100% contra a aquisição do HPV. Ela é muito boa, deve ser incentivado o uso da camisinha, porque protege para várias doenças, mas não protege 100% contra a aquisição do HPV. Mas a boa notícia é que tem uma vacina. Agora já existe uma vacina contra o HPV. Então, existe a vacina contra o câncer de colo de útero. A má notícia é que ainda não está disponível nos postos de saúde. Então, em todo o Brasil, a vacina já existe, ela é comercializada nas clínicas privadas de vacinação. Nos postos de saúde ainda não estão disponíveis. Mas o que a mulher que não tem plano de saúde ou não tem condição de ter acesso à vacina pode fazer? Ela pode fazer o que nós chamamos a prevenção secundária, que é todo ano ela ir no posto de saúde ou no centro de saúde próximo de sua casa e fazer o preventivo, o que também é chamado Papa Nicolau, em que não é um exame doloroso, não vai causar nenhum mal a ela, em que se colhe o material do colo do útero e vai se estudar essas células e vai ver se já existe alguma infecção do HPV ou se o HPV já está causando alguma lesão pré-cancerosa ou até mesmo já o câncer. Então, se alguma alteração mais importante for encontrada, a paciente vai ser encaminhada a um serviço de um pouco maior de complexidade, que seria aqui no caso de Salvador, o SICAM. Eu ia falar do SICAM. O SICAM é um serviço que funciona ali ao lado do HGE. Isso, na ladeira da Vasco da Gama. E quem não tem plano, quem não pode pagar, lá é de graça. Totalmente, né? De graça. Lá no SICAM, a paciente que já tem um preventivo alterado, ela procura o SICAM, é feita uma primeira entrevista com a enfermagem, vê que realmente os exames de preventivo dela estão alterados e ela vai ser atendida fazendo colposcopia, fazendo biópsia e fazendo o tratamento. Porque se você pega um paciente que tem uma lesão pré-cancerosa e trata essa paciente não vai ter câncer de colo de útero. Só uma coisa, doutora, essa é a doutora Nilma Neves, ginecologista. Como é que funciona a prevenção do homem? Porque se a relação sexual tem duas pessoas. Aqui, infelizmente, temos o problema da infidelidade masculina, que é quase uma questão cultural e burra, mas enfim, isso não vem ao caso. E tem a questão da falta de higiene de muitos homens. Eu também fiquei estarrecida quando soube que 70% dos homens que têm alguns problemas, às vezes tem até o membro amputado. E que essa falta de higiene, esse fator, causa também o câncer na mulher. É verdade? É verdade, porque a doença é sexualmente transmissível, então os homens, principalmente quando tem o prepúcio do pênis muito longo, que se costuma dizer fimose, ele pode como se fosse um armazém, né? Ele não lava bem lavado, então ali vai acumulando secreção e vai sendo uma porta de entrada para vírus, para outros tipos de bactérias, inclusive o próprio herpes vírus, bactérias como clamídia e principalmente o vilão do câncer, que é o HPV. Porque o HPV também dá câncer de pênis. É muito mais raro, muito menos frequente do que o de colo da mulher, sem dúvida. Mas o câncer de pênis também pode ser causado pelo HPV. A prevenção, o que é? Uma boa higiene, usar a camisinha e, na verdade, ter
o que seria ideal ter relações monogâmicas em que você não teria a facilidade de adquirir o HPV ou de transmitir o HPV. É um pouquinho mais de respeito com as mulheres em casa, né? Maridos traidores. Mas, enfim. Doutora Nilma, muito obrigada pela sua entrevista. Viu? Em outra oportunidade, se Dante permitir, se a senhora puder, podíamos falar também sobre a questão da vasectomia e dos métodos contraceptivos. Pois não. Porque, por exemplo, se um homem fizesse vasectomia, ele poderia prevenir muito mais a questão da natalidade, não é? Da gravidez indesejada do que a mulher. Porque a mulher, ela fica grávida 9 meses. O homem, se ele fizer relação sexual, por exemplo, 3 vezes por semana, ele tem capacidade de engravidar 3 mulheres diferentes. Então, é uma situação, sem dúvida, para a gente falar, viu? Obrigada, doutora. Doutora bonita. Obrigada. Bom dia, doutora Nilma Neves, ginecologista. Se quiser assistir novamente esta entrevista, você acessa o itapuãonline.com. E se quiser me dizer o que você acha do seu Bahia, tá bonzinho? Seu Vitória tá bonzinho, tá? Seu time tá legal? Tá bacana? Tá massa? Então me diga, venha me dizer. Daqui a pouco quem vai dizer para você tudo a respeito do esporte é Felipe Brandão. E também hoje, infelizmente, tem que mudar o rumo da prosa para falar de miséria e de violência. Troca de tiros entre bandidos e policiais deixa uma menina de 6 anos muito ferida aqui em Salvador. Detalhes em instantes.